Podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. A gente já conversou sobre transição de carreira aqui no podcast, mas hoje o papo é sobre transição para uma área específica. E essa área é a TI, ou Tecnologia da Informação. Por isso, hoje eu trouxe duas convidadas que passaram e passam por esse processo e vão contar para a gente como tem sido essa experiência. Quem está aqui comigo é a Tuca Pulcinelli, que começou sua carreira como fotógrafa e hoje é analista de produtos e serviços, e a Beatriz Basalia, que começou como advogada e hoje é estudante de engenharia de software e desenvolvedora. Bem-vinda, Tuca! Conta aí pra gente um pouco da sua trajetória profissional e o que te levou até a área de TI. Vamos lá, o que me trouxe para a área de TI? Porque a fotografia é uma coisa que eu fazia desde pequena, né? Eu cresci num ambiente com artistas e rodeada por fotógrafos, então isso para mim era muito natural. Durante a pandemia eu me vi em apuros, porque ninguém podia mais sair, né? Então eu não tinha mais clientes e eu tinha um estúdio, né? Eu tinha uma empresa e eu falei, bom, acho que vou falir e vou precisar fazer outra coisa na minha vida. Então, pensei quais são as coisas que me interessam e que podem me dar retorno trabalhando de casa, né? Trabalhando nesse momento onde a gente estava isolado ali, né? TI foi uma das opções que surgiram. E aí eu pensei, bom, mãe, agora eu preciso estudar, né? Porque eu não entendo nada. Eu entendo muito de luz, enquadramento. E aí eu falei, agora eu preciso aprender outras coisas, né? E foi isso, aí eu fui estudar para ver se de fato era TI mesmo que me traria, posso dizer assim, alguma satisfação, né, para trocar de carreira. E aí a TI acabou se apresentando como uma opção muito boa, né. Tive um processo de aprendizagem aí que durou em torno de 2 anos. Então, quando eu já tinha ali 6 meses mais ou menos que eu estava estudando, apareceu a oportunidade de fato aplicar para uma vaga na área de TI. Na época eu falei, eu vou fazer só para ver como é que vai ser. Eu não tinha a noção que eu ia ser aceita, né? Que eu ia passar no processo seletivo. E aí eu falei, bom, vamos tentar por tentar. E aí acabei entrando como desenvolvedora de software e fiquei um tempo trabalhando com isso, mas dentro da mesma empresa eu transicionei de novo de carreira. Assim que eu acabei virando analista de produtos e serviços da Ecole 42, basicamente. Ecole 42, ou aqui no Brasil como a gente chama, a 42 São Paulo, que é onde eu e Beatriz estudamos, ela é uma escola de formação em engenharia de software gratuita, que faz parte de uma rede com mais de 50 campi espalhados pelo mundo. Então, aqui dentro, eu lido com empresas parceiras, né? A gente desenvolve produtos e serviços para essas empresas. E foi muito legal isso, porque eu pude juntar minhas habilidades que vieram da fotografia também, e que vieram das artes e as minhas relações com as pessoas, a maneira como eu me relacionava nessa nova profissão. E você, Beatriz, conta aí um pouco da sua história pra gente também. Eu sou formada em Direito, também sou advogada, e há 1 ano eu entrei na Ecole 42, a mesma da Tuca, para aprender engenharia de software. E é engraçado pensar nessa jornada, porque desde criança eu fui uma pessoa que gostava de ler, gostava de escrever, e automaticamente falam que você tem que fazer direito, e te enfiam para fazer isso. E de fato, na faculdade, eu gostei muito do curso de Direito, mas eu nunca quis ser advogada. Até durante o curso, eu estudei muito e eu me dediquei muito porque eu imaginava que eu faria concurso público. Então, eu me preparei para estudar para ser promotora, né, no Ministério Público ou para atuar como juíza. E até mesmo durante a faculdade, eu estagiei no Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro. E eu sempre tive essa aptidão, né, para escrita, para leitura. Então, estava indo tudo muito bem. Até que, como diria Rita Lee, um belo dia eu decidi mudar. Eu não sei explicar exatamente, mas eu cansei. O direito é tudo muito certo, tudo muito fechado, todo mundo de terno. É um ambiente completamente diferente do ambiente da tecnologia. E eu acho que eu fui vítima da lenda urbana de que se você assistir um vídeo no YouTube ou fizer um curso de 6 meses, você vai ganhar um cargo na área de TI ganhando um salário de 5 dígitos. Confesso, fui vítima sim.
Eu acreditei que ia acontecer comigo, mas não aconteceu. Eu acho que o mercado de tecnologia nem está mais tão aquecido como estava antigamente. Mas, assim, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito essa transição. Então, eu comecei a estudar na Escola 42 também. Não foi fácil, é muito desafiador, mas, assim, é uma coisa que é extremamente revigorante. E de lá para cá, passaram-se alguns meses. Depois de 9 meses de estudo, eu consegui um emprego, mas eu vou falar, foi sorte. Não é a regra. Eu atuo como desenvolvedora, então todo dia eu tenho a chance de estudar, de aprender alguma coisa nova. E eu acho que é isso, eu acho que a gente não tem que ter medo de mudar, sabe? Vocês duas começaram a carreira na área de humanas, né? Qual era o contato de vocês com TI, o conhecimento que vocês tinham até começarem de fato a estudar nessa área? Para mim era zero contato, basicamente. Eu lembro que quando eu era adolescente fiz um curso de informática. Me dava bem ali, mas confesso que eu nunca tinha imaginado trabalhar com tecnologia da informação e vir para essa área. Tinha mais pensado na época como uma ferramenta que vai me ajudar a fazer outras coisas. O meu irmão, ele é engenheiro de software e ele foi uma daquelas crianças que com 12 anos já programava. Então, crescer ao lado dele contribuiu muito para a minha crença limitante de que programação não era para mim, ou de que engenharia de software não era para mim. Então, apesar de saber o que era, eu nunca tinha tido esse contato. Eu lembro que quando eu ainda estava na escola, meu irmão é 3 anos mais velho do que eu cheguei uma vez à escola, a gente estava comendo, e ele estava no primeiro estágio dele como programador. Ele estava lá na hora do jantar. Porque o back-end, porque o front-end, não sei o que lá, e eu escutava aquilo, eu olhava para minha mãe, nós duas ficávamos rindo, porque a gente não tinha ideia do que era aquilo que ele estava falando. E eu realmente nunca imaginei que eu fosse capaz de aprender a programar, não imaginava que eu era capaz de aprender lógica, porque eu nunca tinha me exposto a esse tipo de desafio, né? Essa é a verdade. Então, quando eu via aquela tela preta com letrinhas brancas, para mim já era terror. Nossa, um bruxo, um mágico, o que é isso? Até que no meu primeiro dia, né, a gente teve que abrir aquela telinha preta mágica, que é o terminal, e eu falei, então é isso. E aos poucos, os mitos foram se flexibilizando, tudo foi fluindo, mas é difícil, é muito difícil. Já que você mencionou essa dificuldade, Beatriz, como que foi o processo de aprendizado no curso de engenharia de software, que foi o que vocês duas escolheram, né? Foi muito difícil começar do zero? Na faculdade de Direito, muito raramente a gente tinha que fazer alguma conta. Se a conta era 2 mais 2, eu vou fazer na calculadora, afinal eu sou de humanas. Então, assim, com certeza o mais difícil foi desconstruir isso. Porque eu tinha muita preguiça de pensar. Eu não queria fazer a conta. E não é que na programação você vai ficar fazendo conta o tempo todo, não. Mas é porque você vai estar resolvendo problemas. Para resolver problema, você vai desenvolver um algoritmo, que é uma série de instruções para você resolver aquele problema. O desenvolvimento de algoritmo tem muita lógica. Então, não adianta você tentar se esquivar disso. Você vai precisar, sim, desenvolver esse raciocínio mais matemático e mais lógico. E, para mim, esse foi mais difícil, porque em termos assim de aprender a escrever os comandos para o computador, é quase como se você estivesse aprendendo a escrever em um outro idioma. Você aprende a sintaxe, você aprende como funciona a construção das frases, você aprende tudo. Agora, para você direcionar o que o computador precisa fazer, daí você precisa de lógica, e vai precisar de muita lógica. Teve um pouco disso que a Beatriz trouxe também. As matérias que eu mais odiava na faculdade de fotografia eram aquelas que eu tinha que parar e fazer algum tipo de cálculo. Para mim foi uma montanha russa o aprendizado, né? Eu tinha momentos de extrema alegria, porque eu estava conseguindo fazer alguma coisa, e eu tinha momentos de extrema tristeza, porque eu só estava falhando, só levando zeros, vamos dizer assim, né? Cada vez que eu abria um projeto que eu tinha que ler os requisitos, eu falava, deu ruim aqui, chegou no meu limite, eu não sei metade do que está escrito aqui, a outra metade eu não tenho nem ideia que exista. Então, teve altos e baixos. E quando você começar um projeto, eu vou te falar que você vai errar mais um pouco, você vai errar mais ainda, e quando você achar que você nunca mais vai errar, você vai errar mais. Isso é totalmente normal aqui dentro. Eu estou dando aqui muita ênfase em errar e aceitar o erro, porque quando a gente está escrevendo um código, um ponto e vírgula muda tudo. Não é igual a nossa gramática, que a gente faz um erro de concordância e a mensagem continua sendo transmitida. Não, o código ele é sentimental, ele precisa daquela precisão extrema. Só que a gente não é máquina, e a gente erra muito.
aceita os erros e confia na sua capacidade de aprender, mesmo que isso pareça difícil no início. Para mim, o que me deu força para continuar, quando eu abria, por exemplo, um projeto que eu não sabia nada, ou quando eu achava que não era para mim, que aconteceu inúmeras vezes, o que me dava força era pensar que aquele desafio ele não era um impeditivo e nem estava me inibindo de fazer alguma coisa. Pelo contrário, estava me motivando a seguir naquele caminho e tentar alcançar alguma coisa, sabe? Só para me redimir, para não parecer que eu sou a maior hater de matemática e lógica do mundo, que eu fui fundadora da comunidade do Orkut de eu odeio matemática, não fui eu. É que o que acontece é que quando você não exercita uma coisa, você não desenvolve habilidade naquilo, e eu não exercitava a lógica. Mas, assim, contando um segredo para vocês, eu não entendia aquelas pessoas que falavam que eram viciadas em resolver problema. Mas quando você começa a desenvolver essa capacidade, quando você começa a resolver problema, quando você começa a aprender, é muito legal. Você se acha assim, o cara mais incrível do mundo, a pessoa assim, putz, cara, se eu fizesse um teste de QI agora, ia estourar aqui. Então, assim, realmente, nos projetos de algoritmo, para desenvolver algoritmo, eram muito legais. Também foram os projetos que eu mais me dediquei. E eu acho que isso é uma coisa que você acaba se orgulhando muito, sabe? Eu, sim, digo por mim, né? Especialmente no caso da pessoa de humanas. Porque parece que você venceu na vida fazendo aquilo. Nunca achei que eu ia conseguir usar o Teorema de Pitágoras. Eu consegui depois. Eu falei, poxa, eu consegui aplicar isso para fazer um software, sabe? O último projeto que eu fiz na escola foi fazer um jogo, uma técnica de renderização de um jogo 2D, mas simulando uma perspectiva 3D. Para fazer isso, você tem que fazer vários cálculos, né? Para esse tipo de cálculo, você trabalha muito com seno, cosseno, tangente, todos esses cálculos de trigonometria. E Tuca, no seu caso, você já tinha uma carreira longa na fotografia. Eram muitos anos atuando na área. Como que foi para se ajustar a essa nova realidade em um mercado onde você não tinha experiência nenhuma? Mas eu acho que, assim, importante, e não digo nem só carreira de tecnologia, mas eu acho que quando você já tem uma carreira estabelecida e você tem uma certa confiança e você conhece o seu potencial e sabe, você está na sua zona de conforto, você vai precisar de muita resiliência para trocar. Não basta só a vontade e o desejo de aprender uma nova profissão, porque você vai ter novos desafios, eventualmente você não vai ter mais o status que você tinha na sua profissão anterior, né? Eu, por exemplo, eu tinha 20 anos de fotografia, que eu já estava confortável ali, já estava estabelecida ali, precisou um chacoalhão ali para eu entender que eu era boa em outras coisas, que eu tinha mais a explorar ali. Só que isso ia me demandar muito, ia me demandar esforço, tempo, e às vezes me expor a situações de que na minha antiga profissão eu já não me exporia mais, né? Transição de carreira, ela exige muito uma reconexão com aquela curiosidade e com a vontade de aprender. Eu lembro que durante o processo seletivo para entrar na escola, a única coisa que me confortava de verdade era pensar que teve um dia que o Bill Gates não soube programar, que ele também provavelmente sentou na frente do computador e ele não entendeu alguma coisa. Porque assim, ninguém nasce sabendo. Se você está planejando mudar de carreira, você tem que fazer todo aquele seu planejamento financeiro até. Você vai se desgastar muito, porque provavelmente você vai estudar, você vai trabalhar, você vai ter que manter as pontas de alguma forma, e não vai ser só querer, vai ser você se esgotar mentalmente, fisicamente e continuar insistindo. Imagina assim, eu transicionei com 38 anos, hoje eu tô com 41, então imagina você com 38 anos vira júnior. É assim uma coisa que você para e pensa, será que é isso que eu quero, né? E ali eu falei, bom, ali eu não tinha muita opção, eu precisava. Então falei, não sei nem se é o que eu quero, mas no momento é o que eu tenho e é o que eu vou fazer. Mas isso teve um trabalho muito grande, eu comigo mesma ali, para eu entender que todos os meus anos de experiência poderiam ser reaproveitados de uma nova maneira, né, de uma nova forma. Eu passei na UAB e eu lembro que quando acabou a faculdade e eu falei para as pessoas que eu estava pensando em transicionar de carreira, muita gente reagiu mal, porque falaram, mas você vai jogar 5 anos de estudo fora? A troco de quê você vai fazer isso? Que loucura. Eu tive medo, sabe, por causa desse tipo de comentário. Mas a grande realidade é que eu não tô jogando nada fora, sabe? Tudo que você aprende fica uma carga. Eu vejo muito que, por exemplo, as pessoas que estão em transição de carreira, elas abandonam todos os conhecimentos que elas tiveram, porque, não, agora eu trabalho com tecnologia, eu tenho que focar nisso aqui, e esquecem toda aquela experiência que você adquiriu em outra área, que você pode estar trazendo e acoplando isso para o seu dia a dia e para o que você faz.
é muito importante você trazer o seu diferencial, essa bagagem que a Tuca falou, de você trazer suas vivências, suas experiências, porque tudo é válido. Toda a habilidade que eu tive de lidar com o cliente, de entender o que o cliente quer, porque eu tratava de algo muito abstrato, né? Então eu tinha que entender o desejo de uma pessoa, de como ela queria ser vista, né? Ser entendida, e trazer isso para a fotografia. E como que eu faço isso, por exemplo, hoje, quando eu pego um cliente que não tem muita ideia do software que ele quer desenvolver, mas ele sabe o que ele precisa, eu preciso disso aqui, e daí ele vem com um monte de features para colocar que às vezes não faz sentido, e eu tenho que ir lá e dizer para ele, essa habilidade não veio para mim de dentro da TI, ela veio da minha bagagem anterior. E eu acho assim que não é porque você é boa em uma coisa que você é obrigado a fazer isso pelo resto da vida, sabe? Eu sou, assim, uma pessoa que gosta de ler e escrever, mas eu também sou uma pessoa muito criativa. E eu tenho muitas ideias e eu gosto de inovar. E eu nunca tive a oportunidade de atuar, assim, com essas inovações, com essas coisas diferentes no direito. E aqui na engenharia de software eu tenho. Talvez muita gente ache que TI é um bom mercado ou queira só surfar na onda. Então, hoje em dia é um processo muito diferente. O sucesso financeiro, quando você transita assim, não vai ser rápido, de jeito nenhum. É um mercado muito competitivo atualmente, então se você estiver pensando só profissionalmente, você vai se frustrar. Você tem que achar outras coisas no caminho que te tragam algum bem-estar e que te tragam sim, uma sensação de propósito. E que critérios a pessoa deve levar em conta na hora de escolher uma escola, um curso de TI? O que é importante pesar na hora de dar esse primeiro passo nessa nova carreira? Primeira coisa, a gente precisa de um autoconhecimento, porque tem um monte de opção no mercado. Você pode escolher vários tipos de escola para você aprender tecnologia. Tem online, tem presencial, tem baseado em projeto. Então, você precisa entender primeiro como que você consegue aprender melhor. Para algumas pessoas funciona de um jeito, para outras funciona de outro. Eu, por exemplo, odeio ficar assistindo videoaula. Para mim não rola. Eu fico extremamente entediada. Eu gosto de botar a mão na massa, de ir testando e vendo, acertei, errei, vou de novo, né? Então, para mim, funciona assim, um aprendizado baseado em projetos. Mas para outra pessoa pode ser que não. Ter esse insight sobre você, em que maneira que você aprende melhor, ajuda, é um passo para você não pegar um curso, sei lá, online e assistir o curso e falar, putz, TI não é para mim, mas na verdade o método ali talvez não fosse para você. Eu acho que um outro fator também é você não tentar aprender só aquilo que está em alta. Porque eu acho que nesse curso, nessa área de TI em específico, como você muitas vezes não vai precisar de uma educação formal, de um curso, de uma graduação em uma faculdade tradicional, você pode acabar indo para outros cursos ou até mesmo aprender sozinho em casa, como muita gente faz. Muita gente acaba tentando aprender só o que está em alta. Então, por exemplo, uma linguagem que está muito em alta agora no mercado é Python. E vejo todo mundo falando, não, tem que aprender Python, mas é uma pessoa assim que um pouquinho mais fundo ou em outros contextos, outros conceitos de programação, aquela pessoa não entende. E então acaba ficando uma coisa assim muito faltosa, sabe? Se você quer entrar na área de TI, você tem que passar por um ciclo básico aprendendo assim os fundamentos para depois direcionar para onde você realmente quer ir. E além disso, eu acho que é importante você tentar ter um contato com uma pessoa que já seja da área ou que já trabalhe e que essa pessoa possa mostrar como é o dia a dia, para você ter uma ideia, uma noção real do que é aquilo. E não só a fantasia que muitas vezes é vendida, né, na internet ou na teoria. Uma simples busca no Google, você consegue entender um pouquinho as áreas que a TI tem, talvez qual que você se encaixa. Então, eu vejo, por exemplo, muitas pessoas sempre falam, não, eu queria ir para jogos. E aí, quando chega aqui e começa a estudar, a pessoa fala, não é nada disso que eu queria, sabe? Não, jogos não, eu gostei mais de cibersegurança, eu achei mais desafiador, mais legal. Então, entender um pouquinho quais as opções que você tem, dar aquela pesquisada, para você também não sair perdido, atirando para todos os lados e não acertando em nada, no fim das contas, né? Vocês comentaram aqui que o mercado de TI está bastante competitivo, que as coisas não estão tão fáceis como há alguns anos, né? Vocês podem contar um pouco também como está o cenário atual em termos de vagas, crescimento, remuneração também?
A gente sabe que ali perto da pandemia, um pouquinho antes até, teve um boom ali em tecnologia, né? Então, todo mundo contratando muitos profissionais e às vezes contratando pessoas até que não tinham tanto conhecimento porque tinha muita demanda, tinha muita vaga, você precisa preencher as vagas. E aí depois você vê aqueles layoffs enormes, né? Um monte de gente sendo mandada embora. E não é que a demanda de trabalho deixou de existir, e sim que tem também uma questão de o profissional não estar adequado. A fala que a Beatriz trouxe de você não estar só ali com aquela linguagem da modinha do momento ali, né? E você ter um conhecimento mais aprofundado em outras coisas, te dá um pouco mais de estabilidade. Não é uma segurança 100%, né? Porque a gente sabe que essas coisas não existem, né? O mercado muda de uma hora para outra e você tem que ir se adaptando. Eu não acredito que o mercado de tecnologia seja ruim agora. Eu acho que ele está normal, assim como todos os outros. Independentemente da carreira que você for iniciar, você não espera que após 6 meses, após alguns meses, você já saia sendo contratado, efetivado, em um bom posicionamento dentro da empresa. Mas, por algum motivo, a gente criou essa crença dentro da área de TI. E isso faz com que muita gente ache que a área está ruim, mas não está ruim, ela apenas está normal. Uma outra coisa que eu vejo, assim, de mudança no mercado agora, é que existe uma procura muito grande por profissionais que sejam mais plenos, vamos dizer assim, mas que os salários não estão ali, né, acompanhando, né? Então, você tem muita vaga que pede por um profissional ali com XYZ experiência, mas que está te oferecendo um salário de júnior. E essas vagas dificilmente são preenchidas. Ou então o que a gente vê muito também no mercado, lá, um monte de vaga PJ. Tem muitas pessoas até que preferem trabalhar no modelo PJ, mas são vagas e são artimanhas até do mercado para conseguir driblar essas vagas que não são preenchidas, né? Tendo em vista, né, que o mercado agora está normal, competitivo, acredito que seja importante em termos de empregabilidade, pelo menos foi importante para mim, para conseguir minha primeira vaga, se expor e mostrar o que você está aprendendo. Porque é muito aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Não adianta você passar o dia inteiro estudando se ninguém sabe disso. Quando pintar uma vaga, uma oportunidade, ninguém vai lembrar de você. Se tiver um workshop, se tiver uma palestra, não vão te chamar. Você não vai ter a chance de se posicionar. Então, para mim, apesar dessa competitividade do mercado, o que me ajudou a entrar foi me expor. Então, na rede social, que eu acredito que tenha o melhor apelo, né, para isso, que é o LinkedIn. Eu postava sempre que eu estava aprendendo, eu compartilhava meus projetos, né, meus repositórios no GitHub. Então, eu acho que tudo isso faz muita diferença, sabe? De você permanecer engajado, de você estar sempre buscando aprender também, não se limitar só para aquilo que está acontecendo na escola ou aquilo que está, de repente, está vendo no trabalho. Você tem que estar sempre em expansão. E dentro da tecnologia, você não pode parar de estudar, porque a tecnologia muda muito rápido. E para você ficar desatualizado ou para você não ter uma competência ali, alguma habilidade que o mercado requer, é muito rápido. Então, se você vier para a tecnologia, você vai ter uma coisa bem clara na sua cabeça, que você não vai parar de estudar nunca. É bom você gostar de estudar, né? Ou, no mínimo, entender ali o que você precisa e para que área se direcionar. Em episódios anteriores aqui do podcast, eu já conversei com pessoas de diversas áreas de TI, né? Como ciência da computação, análise de sistemas, engenharia da computação, engenharia de software também. E o pessoal sempre reforça que trabalhar com TI não quer dizer que você precisa ficar codando, programando o tempo todo. Vocês concordam nesse ponto? Com certeza. Você não é obrigado a codar se você não gosta. Pouco se fala nisso, mas realmente tem muitas opções. Assim como essa área de produtos, tem também a área de gestão, porque assim, o time vai precisar de ter alguém para coordenar tudo, as atividades, para conversar entre os integrantes. Então, assim, eu acho que essa parte de comunicação é muito importante e a pessoa que se forma em uma carreira de TI tem esse conhecimento técnico e tem uma boa oratória, uma boa capacidade de transmitir essa informação, ela para uma carreira de gestão é totalmente adequada, né? Também tem muito a parte de experiência do usuário. Então, uma pessoa que tem mais essa visão de estratégia, de marketing, ela sabe onde vai ser melhor para posicionar aquele elemento gráfico em um site, em um aplicativo. E em relação ao ambiente de trabalho, o dia a dia dessa vida na TI, quais pontos vocês mais gostam, que trazem realização, satisfação para vocês aí todo dia? Tem muita coisa legal nesse ramo. É um ambiente muito diferente.
Então, quando você chega em uma empresa de tecnologia, você não espera ninguém lá engravatado, ninguém com formalismo absurdo. Todo mundo se trata com muito respeito, claro, mas você não precisa se fantasiar para passar uma credibilidade. Assim, o que importa mais é o que está na sua cabeça. Então, se você estiver vestido de camiseta e chinelo, mas você for capaz de falar sobre um tema que outra pessoa de terno também fala, vocês são iguais, vocês são pares. Eu acho isso muito legal na área de tecnologia. Assim, mesmo nas empresas, eu acho que tem também um respeito maior com as pessoas, sabe? Eu acho que respeita-se muito mais a individualidade de cada um. Você também tem essa excelente oportunidade de trabalho remoto, porque a gente não está mais naquela época em que precisa estar todo mundo coladinho lá no escritório, cada um no seu computador, ninguém se falando. E com a tecnologia, né, no mercado de tecnologia, não. Você tem a capacidade, a oportunidade de ficar em casa, fazer seu trabalho no horário mais conveniente para você. Então, assim, eu acho que o ambiente de trabalho é muito diferenciado das outras profissões. É uma das coisas que eu mais gosto, com certeza. Nessa área que eu estou atualmente trabalhando como analista de produtos e serviços, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de desenvolver cursos, e eu estou focando muito em trabalhar com inteligência artificial agora. E está sendo muito legal, porque eu não tinha noção da quantidade de opções dentro da inteligência artificial, e que como isso se relacionava até com a minha profissão anterior. Por exemplo, eu fui descobrir a visão computacional, que eu não tinha a mínima ideia nem que existia, que é uma área da inteligência artificial que tem muita relação com a fotografia, né? E com uso de imagens, e reconhecimento de imagens, reconhecimento de padrões. E cada vez eu vou me aprofundando numa parte e explorando outras, assim, descobrindo mais coisa. Então, assim, tem uma infinidade de opções dentro da tecnologia. E também eu acho que é muito legal o fato de você se habilitar a criar coisas novas, sabe? Você sabe que você, usando diferentes programas, você consegue criar uma interação entre eles. E, puxa, isso é muito legal, sabe? É muito legal você entender o que está acontecendo e você ser capaz de construir alguma solução que seja interessante para você. Então, assim, eu acho que a tecnologia te dá as ferramentas para que algum dia você também faça uma coisa sua. E para finalizar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em fazer uma transição de carreira para a área de TI? Ter seus objetivos bem claros, né? Se você vai mudar de carreira, por que você está fazendo isso? Se é só financeiro ou é porque você tem um interesse, né? Ter esses objetivos mais claros vai te ajudar a talvez não se frustrar nessa troca, né? Se você está vindo porque você acha que o mercado está aquecido ou por causa daquilo que a Beatriz falou, aquele salário de 5 dígitos, não necessariamente isso vai acontecer, né? Então, ou não vai acontecer tão rápido quanto você gostaria. Tenha um plano e caminhe em direção a esse plano, né? Não adianta também ter só isso lá no papel ou ter só isso no seu sonho e você também não fizer nada para ir em direção. Não se limite e aceite os seus erros, porque eu acho que se você tem interesse em uma nova área, você tem que explorar isso. Você não pode ter medo de parecer um ignorante. Eu digo no verbo ignorar, de não conhecer um assunto. Porque tá tudo bem você não entender alguma coisa sobre tecnologia, ou mesmo não entender nada sobre tecnologia. Porque todo mundo que entrou na área teve que atravessar essa barreira de desconhecimento inicial. E o único jeito que você vai ter de avançar aqui dentro é aprendendo, perguntando e errando. Você só precisa ter a confiança fundamental de que você é capaz de aprender. Tuca, Beatriz, muito obrigado pelo bate-papo. Bom demais saber todos os desafios que vocês já enfrentaram e enfrentam diariamente nessa nova trajetória em TI. Com certeza o que vocês trouxeram aqui vai estimular muita gente a dar essa guinada também. Valeu demais! Muito obrigado para você que nos acompanhou e aproveita para compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você conhece que está pensando em começar uma trajetória em TI. Em breve eu volto com mais episódios inéditos aqui do Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.